O método natural, classificado como um método estruturalista, tem como base a aquisição da leitura e da escrita partindo de estruturas maiores, tais como palavras, frases e pequenos textos. Acredita em uma aprendizagem calcada na importância de uma organização ambiental adequada ao processo de aquisição de conteúdos. Não só a organização física, mas também os aspectos sociais e emocionais interferem no sucesso da aprendizagem. Se mal organizados, acabam por propiciar o desinteresse e o consequente fracasso da aprendizagem. Desta forma, devemos classificá-lo não apenas como um método de alfabetização, mas como um processo educacional que entende a escolaridade como um dos objetivos a serem alcançados, mas não mais importante do que a formação global do aluno, respeitando suas características, interesses e necessidades. Tem o trabalho diversificado como mola mestra de todo o processo pedagógico. Sem trabalho diversificado, não existe o método natural. Quando se pensa em alfabetização, se deve levar em consideração o que se pretende alcançar ao final de um ano letivo. Não resta dúvida que se objetivo o domínio da relação grafema e fonema, sendo as crianças capazes de ler e escrever com compreensão pequenos textos. No entanto, o gostar de estudar, o raciocínio lógico, a criatividade não podem ser negligenciadas, mas valorizadas e estimuladas durante todo o processo. Todo professor sabe que, quer na rede pública, quer na rede privada, não conseguirá um nivelamento homogêneo em sala e nem todos alcançarão o mesmo nível de desenvolvimento no mesmo momento. Fatores genéticos e ambientais são responsáveis pelas diferenças encontradas. O grande desafio é como ensinar, como oferecer oportunidade igual para todos. O nome natural surgiu por procurar respeitar o processo natural de desenvolvimento de cada aluno. Cabe à escola organizar um ambiente alfabetizador, rico em estímulos, capaz de respeitar as diferentes etapas do desenvolvimento, promovendo transformações e mudanças em cada criança. Criado por Heloísa Marinho, o método natural tem como linha mestra a necessidade de compreender e respeitar o processo natural que leva a criança ao alcance da aprendizagem, da leitura e da escrita. Utiliza recursos e materiais que propiciam o crescimento de toda a turma, independente do nível de desenvolvimento de cada criança. Tendo como campo de pesquisa o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, Heloísa Marinho elaborou e enriqueceu sua metodologia com o auxílio de suas alunas que aplicaram na prática as ideias e fundamentos até hoje defendidos pelos principais influenciadores dos modernos princípios educacionais. Obrigada, Dona Heloísa, por ter nos ensinado a entender e acreditar em um processo natural de ensino que respeita o desenvolvimento de cada criança, levando a assimilar os conceitos necessários à aquisição da leitura e da escrita de forma prazerosa, criativa e dinâmica. 3 grandes eixos impulsionam todo o processo pedagógico: o ambiente, a criança, o professor. Entende-se por um ambiente alfabetizador aquele que durante todo o tempo procura desenvolver na criança o gosto e o prazer pela leitura. É um ambiente rico em estímulos, capaz de oferecer igualdade de oportunidades a todas as crianças. Ambiente físico está relacionado à organização não só da sala de aula, mas também de todos os espaços da escola frequentados pelos alunos. Engloba mobiliário, recursos, materiais e organização das salas. Se bem organizado,
facilita um social adequado e o emocional bem estruturado. Criança ativa é aquela que é levada a ter liberdade de escolha consciente em sala de aula. Sua liberdade, no entanto, pode e deve ser cerceada pelo direito do outro. O não também é importante para a socialização, e a criança deve ter em mente que sua liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Professor estimulador e orientador da aprendizagem é aquele que é capaz de dar oportunidades para a criança alcançar sua autonomia. É aquele que oferece diversidade de materiais e ambiente propício ao alcance pleno da inteligência. É aquele que se preocupa não só com a informação de conteúdos, mas também com o desenvolvimento pleno nas áreas sociais e emocionais. A criatividade em sala deve ser uma constante. Ela contribui muito para o desenvolvimento da inteligência da criança. Quando dividimos o ambiente alfabetizador em físico, social e emocional, devemos ter em mente que eles são interligados. A divisão só se faz para facilitar o estudo. Ambiente social nada mais é do que o clima de respeito, solidariedade e aceitação que facilita a troca interpessoal harmônica em sala. A organização da sala deve ser feita em cantinhos. O ideal seria podermos oferecer 10 cantinhos diferentes. No entanto, nem toda escola possui um espaço que permita tal montagem. Caso o ambiente não permita, reserve outro ambiente da escola que possa ser utilizado para complementar as atividades. Se de todo for impossível, organize seu horário semanal, intercalando atividades. Área livre. Um espaço livre na sala deve ser reservado para que a criança possa utilizá-lo de maneira que desejar. Construir com blocos, desenhar ou apenas sentar para descansar. Os cantinhos na sala de alfabetização são os diferentes espaços que serão oferecidos à criança para que ela possa escolher a atividade que gostaria de fazer. Em um próximo vídeo, relacionado ao trabalho diversificado, procurarei inserir mais detalhes sobre as 3 áreas. Todo o material deve ser colocado em prateleiras ao alcance das crianças. Assim, estarão desenvolvendo sua autonomia e a capacidade de realizar sozinha tudo o que já é capaz de fazer sem auxílio. Mais detalhes sobre os materiais serão explanados posteriormente. Um espaço da sala deve ser reservado para a guarda de material de limpeza e organização. Ao final das atividades, as crianças poderão ajudar o professor na manutenção da limpeza da sala de aula. Toda e qualquer atividade que envolva a interação entre as crianças estará favorecendo a troca interpessoal e o amadurecimento social. Criança pequena precisa vivenciar situações grupais para aprender a solidariedade, a tolerância, o convívio em sociedade. Aceitar opiniões diferentes das suas, entender opiniões divergentes, são vivências sociais que ajudam a construir uma relação saudável. Regras de convivência devem ser combinadas em atividades de conjunto e registradas na frente da criança. Faça elogios quando cumprir os combinados. Valorize suas conquistas, mas, sobretudo, ensine pelo exemplo. O senso de responsabilidade se forma na infância, e o exemplo do adulto é a forma mais eficaz de alcançar este objetivo. Contribuir na organização da sala se faz necessário, desde que as tarefas a serem realizadas estejam de acordo com as possibilidades da criança. Guardar o que usou, regar as plantinhas, deixar os cantinhos arrumados quando acabar a atividade, são apenas algumas das formas que o professor deve usar para incutir responsabilidade e sentimento de amor ao próximo.
Criança é extremamente receptiva à ajuda de outra criança. Estimule a colaboração através da contação de histórias, de jogos, de brincadeiras e atividades que necessitam auxílio mútuo para o alcance do bem comum. Se o professor valoriza um ambiente de união e respeito, a criança aprenderá a trabalhar em equipe e a dividir com os amigos experiências e conhecimentos. Ao final do dia, reunir o grupo e realizar uma avaliação. É a hora de cada um refletir sobre o seu comportamento, o que fez de positivo ou as áreas em que precisa ainda melhorar. Os primeiros anos são marcantes na formação do indivíduo. É a fase em que a personalidade se forma, a autoestima se solidifica, as habilidades cognitivas, sociais e emocionais interagem para a construção de um adulto equilibrado e feliz. O aspecto emocional nada mais é do que o relacionamento afetivo, envolvendo amor, solidariedade, compaixão, respeito pelo outro. Estudos científicos em nossos dias reforçam a necessidade de um ajustamento emocional adequado para que a criança alcance o máximo de suas possibilidades em sua aprendizagem. Se a criança conviver em um ambiente familiar e educacional harmônicos, onde seja respeitada e amada, aprenderá a lidar com suas emoções, aceitar frustrações, esperar sua vez, auxiliar o outro, entender opiniões diferentes das suas. O professor que permite a livre expressão do pensamento, dando oportunidade da criança perguntar e discordar, que aceita a criança com suas falhas e acertos, que distribui afeto de forma igualitária, que valoriza o trabalho da criança, que promove desafios, que planeja sua aula com dinamismo e recursos estimulantes, com certeza estará formando uma criança participativa, equilibrada, dinâmica, curiosa e com alto grau de interesse pela aprendizagem. Com certeza, alcançará todos os objetivos pretendidos pelo professor. Tudo aquilo que a criança já é capaz de fazer sozinha deve ser estimulado em sala, visando o alcance da autonomia. O espaço escolar deve ser organizado para facilitar a participação ativa da criança, dando-lhe liberdade de escolha. Isto não significa que ela não realizará as tarefas necessárias. O momento do dia será escolhido por ela, mas deve ser levada a entender que existem coisas negociáveis, outras não negociáveis e as que poderão ser ou não serem realizadas. Criança gosta de brincar. Por que não utilizar o lúdico como recurso didático? Com certeza, desta forma surgirá um maior interesse pela aprendizagem. Planejamentos devem ser discutidos em atividades de conjunto, quando o professor e alunos se reúnem e discutem sobre o que devem ou não devem fazer. A troca interpessoal durante todo o tempo facilita a socialização e a compreensão de que todos são diferentes e devem ser respeitados. Criança ativa necessita espaço para se locomover, materiais coletivos ao alcance das mãos, interação com o grupo, participação ativa nos planejamentos, nas regras sociais a serem adotadas. Precisa aprender pela ação e através de atividades que respeitem o seu interesse. A alfabetização é um momento mágico na vida da criança. É a entrada em um mundo desconhecido, repleto de desafios. O sucesso ou fracasso não depende apenas do papel do professor em sala de aula. Muitos outros fatores interferem no processo, mas também não se pode negar que um bom professor, interessado, com conhecimentos sólidos de linguística, estudioso das etapas do desenvolvimento da criança e do processo pelo qual ela domina o sistema de leitura e escrita, exercerá uma enorme influência positiva no processo de aprender. É o grande responsável por um ambiente emocional saudável,
gerador de interesses em sala, estimulador da aprendizagem, capaz de promover a autonomia, o prazer de ler e uma alfabetização natural, capaz de propiciar uma leitura com compreensão e muita alegria na realização das atividades. Para uma melhor compreensão do processo educacional, torna-se relevante entender como se desenvolve um dia de aula pelo método natural. Na montagem de um horário para a dinâmica da metodologia, 3 eixos devem ser observados: as atividades de conjunto, as atividades diversificadas e o momento de recreação livre. Atividades de conjunto são todos os momentos do dia onde a turma se reúne em grupo sob a orientação do professor. Como exemplo destes momentos, pode-se citar a história, a música, a rodinha e a merenda. Cada uma delas deve ter mais ou menos a duração de 20 minutos. Atividades diversificadas duram, em média, 2 horas e meia. Quando as crianças realizam atividades diferentes, adequando o tempo dispendido em cada uma delas ao seu potencial e à sua capacidade individual. Atividades artísticas, escolaridade, jogos são alguns dos cantinhos oferecidos neste momento. A recreação dura em média 25 minutos, quando as crianças se locomovem livremente pelo pátio ou participam de jogos recreativos com o professor. Você acabou de assistir ao módulo 1 da alfabetização pelo método natural. No 2, você encontrará a dinâmica do trabalho diversificado, mola mestra de todo o processo natural de aprendizagem da leitura e da escrita.